Olá, meu nome é Bárbara Catarina e eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para comemorar os 30 anos da Feira do Livro. São muitas histórias, muitas emoções. E eu trouxe para vocês hoje uma história muito especial para mim. Uma história que fala de uma aventura, da aventura de Bárbara Catarina. Mas vocês vão perguntar, mas tu não é a Bárbara Catarina? Eu sou a Bárbara Catarina. E a Simone Sarucig escreveu essa história para mim. Só que ela escreveu uma história num conto de fadas. Ela recriou algo que hoje a gente vive. Uma pressão, uma tensão e uma tristeza grande, que é a Covid. A gente sabe que essa doença, ela ainda não tem uma cura. A gente está se vacinando, a gente está se cuidando. Tem que se lavar as mãos, tem que se cuidar com a aglomeração, tem que se usar máscara. É muito importante. Eu peguei Covid e hoje sofro algumas sequelas ainda da Covid. Eu fiquei com o lado esquerdo todo paralisado e são tantas outras histórias que no momento eu vou contar para vocês. Mas hoje eu quero contar para vocês essa outra visão da nossa escritora, da Simone, sobre a Covid, sobre as aventuras de Bárbara Catarina. E eu vou colocar meus óculos porque eu vou dar uma lidinha no início para vocês, porque eu acho tão lindo o texto que começa assim. Havia certa vez uma pessoa mágica chamada Bárbara Catarina, que morava em um castelo muito bonito, chamado Castelo de Bárbara Catarina. Desde as janelas do alto, a pessoa mágica podia ver o mundo, sobretudo a Praça da Alfândega, que virava um lugar mágico especial. Uma vez por ano, ela estava lá, pois ela amava aquele lugar, amava de todo o coração. Bárbara Catarina era uma pessoa mágica. Como eu disse, não era uma fada, não sabia voar, mas ela sabia como voar e ser mais rápida do que uma fada. Não era uma bruxa, mas conhecia todas as poções mágicas que já existiram. Também não era uma pessoa encantada, embora soubesse todas as palavras encantadas já inventadas. Ela era uma pessoa mágica, porque além disso tudo, ela sabia contar histórias. Sim, ela sabia contar histórias que iam para todos os lados, todos os cantos, de todo mundo. Sabe que todas as fadas, bruxas, poções e castelos, encantamentos e maldições estão em todas as histórias. E Bárbara Catarina, como contadora de histórias, contava todas as histórias. Acontece que Bárbara Catarina viu de repente o seu castelo, onde ela morava, ser invadido por bichinhos pequenininhos, invisíveis aos olhos humanos. Bárbara Catarina fez de tudo para se livrar dos bichinhos, lavou, passou pano, vassoura, mas não adiantou. E ela, vendo que não tinha outra solução, resolveu se afastar. Resolveu ir para um lugar distante, um país chamado Eu Mesma. E para lá ela se retirou. E lá ela viveu muitas aventuras, muitos sonhos. Assim que ela chegou no país de Eu Mesma, ela começou a caminhar por uma savana. E ela caminhando, quando ela viu uma cena que lhe chamou muito a atenção. Hienas faziam um pouco de um leão, tiravam onda com o leão, ficavam tripudiando em cima do pobre do leão. O leão tentava rugir, mas não conseguia. Então Bárbara Catarina se aproximou e perguntou o que acontecia. Ele disse que havia perdido o seu fôlego, por isso ele não conseguia rugir. Então ela resolveu ficar ao lado do leão para procurar o fôlego do leão. E eles foram por todos os cantos. Nossa, eles foram nas tocas dos suricatos, eles foram no alto do pescoço das girafas, foram atrás das orelhas dos elefantes. E foram até a lagoa onde estavam os grandes crocodilos. E os crocodilos, boca muito grande, poderiam falar alguma coisa, mas não falaram nada. E como o tamanho não é documento, eles não encontraram nenhuma resposta. Então Bárbara Catarina resolveu dar para o leão seu fôlego. Afinal de contas, ela era uma pessoa mágica e ela podia fazer isso. E ela continuou caminhando, quando ela viu um monte de borboletas, muitas borboletas. Mas o que lhe chamou a atenção era que as borboletas não tinham cores. E ela perguntou por que as borboletas estavam sem cores. E elas responderam que
Elas estavam procurando suas cores e não encontravam. As flores já estavam muito furiosas, estavam até fazendo greve, não queriam mais abrir. Quem ia polinizá-las? Bárbara Catarina não pensou duas vezes e deu suas cores às borboletas. Afinal de contas, ela era uma pessoa mágica. E ela continuou andando, e andando, até que se deparou com uma cena que, nossa, só vocês vendo para acreditar. Um enorme do gigante, sim, gigante é enorme, no meio de um rio. E o gigante estava simplesmente trancando toda a passagem do rio. E assim, a floresta estava inundada. A cidade que ali existia já tinha se mudado para o alto da montanha. Estavam todos desesperados, porque o gigante não tinha forças para levantar ali. Então Bárbara Catarina se aproximou e deu para o gigante suas forças. E o gigante levantou, e foi nesse momento que o rio pegou o seu caminho e seu curso. E a cidade voltou para o lugar de onde nunca havia deixado de estar. E eles ficaram tão contentes, mas tão contentes, que, nossa, fizeram uma festa que durou dias. Bárbara Catarina caminhava. Ela gostava de caminhar, gostava de olhar a paisagem, andando ali no país de eu mesma. Quando ela chegou à beira de uma praia, ela sentou e ficou olhando as ondas. Mas o que lhe chamou a atenção foi uma sereia que estava em cima de uma pedra. E a sereia chorava, chorava. E ela quis saber o porquê. A sereia foi contando que ela tinha perdido as orelhas e por isso ela não podia escutar a canção dos mares e não podia cantar, não podia retornar. Bárbara Catarina imediatamente tirou suas orelhas e deu para a sereia. A sereia ficou tão feliz que usou as orelhas como se fossem fones de ouvido e começou a escutar as canções do mar, as canções do oceano, e voltou a cantar as belas melodias. Bárbara Catarina estava caminhando numa floresta, quando ela foi surpreendida por um vagalume que quase topou nela. E de feliz o vagalume disse: finalmente te encontrei, Bárbara Catarina. Eu estava te procurando por todos os lugares. Ela: eu tenho um recado para você. Que recado? Eu quero te dizer que você já pode voltar para o seu castelo. Está tudo limpinho, tudo prontinho. Você pode voltar. Mas Bárbara Catarina reparou que o vagalume estava com a luz apagada. Que isso não é normal de um vagalume. E ela perguntou o porquê. Ele disse que não tinha solução. Então ela quis dar a sua própria luz para o vagalume. O vagalume se emocionou e agradeceu. Disse que não era preciso, pois ele morava no castelo dela há algum tempo. E agora, o lugar que ele mais gostava no castelo era o coração, onde ele podia ver todas as histórias. E as preferidas eram as histórias de infância. E os dois começaram a conversar e ele disse que estava levando ela de volta. E conversando, até que ela disse: e agora? Estamos próximos? Sim, já chegamos. Como é que eu faço? Como é que eu faço para voltar? Bárbara Catarina, você não precisa me dar sua luz. Você precisa dessa luz para brilhar pelo mundo inteiro, para brilhar contando suas histórias. Viva Bárbara Catarina! Viva Bárbara Catarina! É isso que você tem que fazer, é viver, pois seus amigos estão lhe esperando. E o maior amor da vida são os amigos, são as amizades. São eles que fazem a gente acordar todos os dias, querendo muito mais, querendo viver. Um beijo no coração e um abraço afetuoso.